caridade, eu queria a atenção dos senhores para ler uma mensagem, não uma mensagem, para ler uma passagem de Paulo. Está em uma de suas cartas. Paulo fala assim, pessoal: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Exortando os discípulos a atitudes corajosas, afirmou: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no final da jornada afirmou: combati o bom combate, terminei a minha tarefa, conservei a fé. Essa mensagem é linda. Essa mensagem de Paulo é de uma profundidade muito grande, de uma atualidade, de uma realidade para todos nós. Nesse momento, no planeta Terra, mundo de provas e expiações, momento de transição, momento de turbilhonamento, momento de tanta confusão, de tanta evolução de vários assuntos, várias tendências, várias opiniões, de vários comportamentos. Parece que a gente está dançando um samba do crioulo doido, né? A humanidade parece que está enlouquecida. Vamos trazer Paulo mais uma vez para a nossa realidade. Paulo foi um príncipe hebreu. Paulo foi... Tem que desligar o microfone, Samir, se é o seu ou do Ernest. Está desligado? Então tem um som. Tá bom. Eu tiro o som todinho. Acho que esse aqui, Ernest. Esse aqui. Não. Isso. Paulo foi um príncipe. Paulo foi concebido para ser aquele líder hebreu, o líder de todo aquele grupo que estava momentaneamente dominado pelo Império Romano e conduzisse aquele povo à libertação. Quem foi Paulo? Paulo de Tarso. Falava 3 línguas à época, 3 idiomas. Hebreu, falava a língua, romana, e falava o grego. Estudou a maior instituição da época, em Tarso, formado mesmo com toda a estrutura acadêmica para ser aquele que conduziria o povo à libertação, assim como eles entendiam que deveria ser, né? E Paulo também passou um momento, Paulo de Tarso passou um momento de tribulação. Quando a gente vai no livro Paulo e Estevão, e a parte final, onde ele tem aquele desencontro amoroso, onde ele perde a amada Abigail, que era aquela prometida para ser a esposa de Paulo, e quando ele descobre que o seu irmão foi também, de uma certa forma, foi levado à morte por uma ação dele mesmo, dele próprio. E também, logo depois, a passagem de Abigail para o mundo espiritual. Paulo entrou num processo de perturbação, um processo de confusão de pensamentos, de ideias, e passou a perseguir aquele que ele achava que era o culpado de tudo. Quem era este? O próprio Cristo. E assim Paulo fez, até o ponto em que ele chegou aonde? Na estrada de Damasco, onde ele teve um encontro com o mestre. E o mestre perguntou para ele: Paulo, por que me persegues? E naquele toque de amor do Cristo, naquela energia, naquela ascendência espiritual, Paulo se curvou ao Cristo e proferiu a célebre frase: Senhor, o que queres que eu faça? É bonito isso, né? É bonito demais. Às vezes nós temos que perguntar para o Cristo: Mestre, o que queres que eu faça?
Às vezes chega um momento na nossa vida que a gente tem que perguntar para o mestre: mestre, como é que o senhor quer que eu proceda? Porque eu não sei proceder. Eu não consigo. Eu não entendo. Eu não acho solução. E aí Paulo entrou no processo de quê? De voltar às origens. 3 anos no deserto, aprendendo, voltando à origem de Tecelão, e depois partiu alegre para levar a palavra do mestre a todos aqueles que ele achavam que teriam a compreensão e a aceitação, aceitariam de bom grado a palavra do mestre. O que Paulo teve? O que Paulo encontrou? As portas fechadas, a incompreensão, a perseguição. Tudo aquilo que ele fazia passou a receber de volta, ao ponto que o próprio pai fechou as portas para o Paulo. Paulo desistiu? Paulo esmoreceu? Paulo retrocedeu? Não. Paulo continuou o seu trabalho de evangelização. Qual era a proposta do Paulo? Levar aqueles que não tinham acesso à palavra de libertação do Mestre o conhecimento do Evangelho do Cristo. E assim Paulo fez por toda aquela região da Ásia, ali do Oriente Médio, e Paulo andava muito, pessoal. Naquela época não tinha Uber, não tinha táxi, nem Costa Verde. E ele andava em torno de 150 quilômetros ou mais, fundando os pequenos núcleos religiosos e implantando a palavra do Mestre. Agora, você imagina a dificuldade de um Paulo para levar a palavra, uma nova palavra, né? Um novo conhecimento, levar uma nova compreensão da nossa existência para grupos que ainda estavam presos a panteísmo, a questões mitológicas, adoração de deuses e tudo mais. É muito difícil, né? Transformar grupos ainda que têm uma cultura baseada em outro tipo de entendimento. Mas Paulo não desistiu, né? E assim ele fundou várias igrejas, Coríntios e tantas outras que foram deixados, grupos, né, de evangelização e de divulgação da palavra do Mestre. Então a gente percebe o trabalho desse espírito. E após o seu final de existência, ele volta a Roma, no período terrível que ele voltou a Roma, qual seja, o período de perseguição dos cristãos, onde os cristãos tinham que fazer o seu trabalho de reunião dentro de catacumbas, escondido de toda aquela elite romana dos soldados, para que não fossem presos e jogados às arenas dos animais, né, ferozes, ou fosse decapitado, ou fosse apedrejados. Dependendo da situação, era um tipo de punição. E assim Paulo fez, desempenhando o seu trabalho de divulgador da Boa Nova, até o momento final, onde ele foi condenado e levado à morte. Paulo jamais esmoreceu. E tinha tudo para esmorecer. Tinha tudo para recuar. Tinha tudo para passar esse trabalho para que outro espírito viesse fazer esse trabalho que foi proposto pelo Cristo. Mas lá na estrada de Damasco, ele fez a promessa ao Cristo. Qual foi a promessa que ele fez ao Cristo? Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Às vezes o mestre pergunta para a gente o que quer que nós façamos. E a gente fecha os ouvidos ao Cristo constantemente. E o Cristo, muitas vezes, representado pelos nossos espíritos, amigos, mentores, aqueles que nos acompanham. E damos ouvidos, muitas vezes, a outros espíritos mais
complicado e aceitamos muitas vezes a sugestão desses amigos. Voltamos então ao mestre. O mestre, na sua peregrinação, também passou por toda a tribulação. E muitas vezes ele perguntava a ele: mestre, por que o senhor continua o seu trabalho? Por que o senhor insiste? Por que o senhor tenta trabalhar essa multidão, tenta mover essa multidão? E ele falava: eu vim para curar os doentes. Doentes da alma, né? Doentes do espírito. E assim foi o mestre, ao ponto em que ele contrariou toda aquela cúpula religiosa, ferindo, né? Ferindo as leis, os comportamentos dele, colocando, expondo aqueles fatos errados, distorcidos, e ele foi levado à condenação pelo seu próprio povo. Mas foi até o final tranquilo, sereno, por ter conduzido o seu trabalho a bom termo. E aí o estudo da noite é esse para a gente. O capítulo ele tem um título bem legal: Sede perfeitos. É a proposta para todos nós aqui encarnados, reencarnados. A proposta nossa é o trabalho de construção da nossa perfeição. Ela se dará apenas na existência? Será que eu vou conseguir, numa simples existência, para uns de 80 anos, para outros de 90, e para aqueles que de 20 anos apenas, para aqueles de 10 anos? É possível que nós possamos, é possível a gente conseguir a perfeição nesse hiato de tempo? Não é possível. Então, nós estamos aqui hoje num processo de reeducação, de aprendizado, de compreensão, de entendimento, cada um nos seus núcleos, nas suas experiências, dentro de cada núcleo, desenvolvendo a sua capacidade, o seu processo de perfeição. Mas para isso precisamos de quê? Precisamos de passar pelo processo da reencarnação. Para que o espírito se torne pleno, para que o espírito se torne evoluído, ele precisa passar por todas as áreas da nossa existência, precisa vivenciar todas as experiências para que ele possa, lá na frente, ter a capacidade, né, de ter vivido tudo aquilo e ter extraído o necessário e ter construído um espírito com inteligência e com elevação moral. Portanto, uma existência é impossível para nós, espíritos reencarnados, atingir o processo de perfeição. Mas a proposta é que a gente comece a trabalhar esse processo. Então, nesse capítulo tem as questões das virtudes, né? Tem questão do papel do espírita nesse processo, tem a questão dos caracteres da perfeição e tem a questão do homem no mundo. E é o tema do estudo de hoje, é o tema o homem no mundo. Parece um tema bastante simples, né, para todos nós. Mas eu pergunto aos senhores, estamos começando 2022, 5 de janeiro de 2022. Cada um de nós aqui presentes conseguiu fazer uma reflexão do que o ano promete para a gente, do que você espera desse ano, e de como cada um de nós estamos, né? Como cada um de nós estamos estruturados, né? Com o nosso sentimento, com a nossa questão, nosso equilíbrio, para começarmos esse ano. Como é que nós estamos? Como é que cada um de nós aqui está percebendo esse ano que entra
percebendo esse início de caminhada e como nós estamos preparados psicologicamente, estruturados, né, o nosso equilíbrio para iniciarmos esse ano. Essa mensagem do Espírito Protetor é bastante interessante, porque ele fala que nós precisamos viver, conviver com o outro. E ele deixa bastante claro que o processo de exílio, de eu me esconder, ou de eu me exilar com receio, com medo, com estar reticente ao contato com o outro, porque o outro me machuca, ou a situação me dói, ou o momento me constrange, eu me fecho ou me tranco. O Espírito Protetor fala que esse não é um comportamento, não é o comportamento correto para a gente viver o nosso momento e o nosso instante. A gente lembra na história alguns grupos que se isolaram. Os essênios foram desses que se isolaram no deserto e viviam em comunidades fechadas, né, só com aquele grupo, vivendo dentro da sua liturgia, do seu simbolismo. A gente tem aqueles nossos irmãos que se isolam, né, se isolam em montanhas, né, ficam reclusos, trabalhando a sua espiritualidade, trabalhando a sua religiosidade. Mas o Espírito Protetor fala que nós, espíritos encarnados, precisamos estar em contato com o outro, precisamos estar em contato com a sociedade. Qual foi a mensagem de Paulo anteriormente? Paulo se exilou, Paulo voltou atrás, renunciou à sua proposta? Não. Paulo encarou aquilo que foi determinado para que ele fizesse. Cada um de nós, espíritos reencarnados nesse planeta, cada um de nós, aqui nesta noite, encarnados e desencarnados, fomos colocados em um local necessário ao nosso desenvolvimento espiritual. A proposta do espírito reencarnado é o seu desenvolvimento como espírito. A nossa proposta aqui na Terra, como espíritos reencarnados, não é o sucesso material, não é o sucesso profissional, não são os holofotes da sociedade. A proposta de nós, espíritos reencarnados, é o nosso trabalho, a nossa evolução como espírito. E cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, foram colocados em um núcleo, para que nesse núcleo, no contato com o outro, a gente possa estabelecer as nossas relações. A gente possa ter as nossas referências. A gente possa trabalhar o processo de caridade, de sintonia, de fraternidade. É essa a proposta do Espírito aqui na Terra. E essa é a nossa proposta para o início de ano. Eu, às vezes eu tenho vontade de deletar internet, televisão, apagar tudo. Porque o sentimento de revolta, o sentimento de insatisfação, o sentimento de indignação me toca. E toca a todos nós, com certeza. Às vezes a gente tem vontade, muitas das vezes a gente faz, a gente isola um parente ou um amigo que nos perturba, nos causa incômodo, nos tira do equilíbrio, do sério. E a gente faz isso constantemente. Não fazemos? Mas essa não é a proposta do espírito reencarnado. A proposta do espírito reencarnado aqui na Terra é justamente conviver com aquele diferente.
é justamente enfrentar as dificuldades do mundo de provas e expiações. O mundo é provas e expiações, o mundo não é mundo ditoso. O mundo é de trabalho, é de suor. Lembrando lá, na alegoria do paraíso, quando Caim foi expulso, né, do paraíso, que ele foi determinado que ele tivesse que tirar o suor dele, né, até para conseguir as suas coisas. Uma alegoria que diz que nós temos que trabalhar tanto fisicamente para conseguir as nossas coisas materiais, mas trabalhar a nossa principal missão aqui na Terra, que é o nosso desenvolvimento espiritual, nosso trabalho de construção do nosso espírito. Essa é a missão de todos nós aqui na Terra. O Espírito Protetor fala, inclusive, que a gente possa renunciar a pequenas coisas, até as pequenas futilidades. Ele fala isso. Renuncie até as pequenas coisas, até as pequenas futilidades. Mas o renunciar não significa abrir mão daquilo que você quer, porque ele fala também que devemos viver a sociedade e devemos aproveitar tudo que a sociedade nos oferece, em termos de conforto, em termos de estrutura, em termos de tecnologia, de trabalho, seja o que for. Ele fala também. Mas ele fala renunciar no sentido, significa o quê? De dar o valor necessário, muito linkado com a nossa proposta espiritual, que não é conseguir o bem material, não é o sucesso material. O sucesso nosso é o sucesso espiritual. Por isso nós somos o homem no mundo, o homem colocado no mundo, o homem colocado em um mundo de provas e expiações, dentro da proposta divina de construção de um espírito perfeito, ou não tão perfeito, porque perfeito só o Criador, mas próximo à perfeição. É a proposta para cada um de nós, pessoal. Não se iludam. A proposta para cada um de nós aqui é estarmos mais próximos possíveis à perfeição. E a gente olha aqui, hoje, em 2022, cidade de Angra do Reis, né? Grupo Espírita Amor e Caridade. Quem sabe se daqui a uns milhões, bilhões de anos, quem sabe podemos estar reunidos em um grupo de espíritos evoluídos, direcionando um grupo de planetas. Ou governando um planeta. Quantos bilhões de planetas há no universo? Não tem cálculo, né? Ninguém tem esse cálculo. Nem com esse último telescópio que vão agora lançar, que eles pretendem, inclusive, ir ao fundo do universo e chegar bem próximo à explosão do Big Bang, ou seja, o rescaldo da explosão. Essa é a proposta do telescópio. Ou seja, o início da criação do universo. O homem, mais uma vez, querendo descobrir, mas querendo se descobrir, mas sempre com a ótica material. Sempre na ótica material. E esquece a ótica espiritual. A realidade é essa. Mas o telescópio tem essa proposta. Ir a fundo lá no universo, tentar descobrir a nossa origem como matéria. Mas esquecemos a nossa origem como espírito. Né? E aí nós vamos... Quantos bilhões de... Quem sabe futuramente nós podemos estar um desses grupos de espíritos altamente evoluídos na coordenação de um núcleo de galáxia. Mas é a proposta para cada um de nós. Não se iludam. Os espíritos que estão comandando esses planetas hoje, essas galáxias, muitos deles tiveram a mesma caminhada que todos nós tivemos nesse instante. E todos eles foram homens do mundo. Todos eles viveram uma experiência em um grupo, em uma civilização, em um planeta, em uma cidade. E que mundo foi esse? Que civilização foi essa? E que momento que eles passaram?
Então, a caminhada, meus irmãos, ela é uniforme a todos nós espíritos. A todos nós. Então, hoje estamos em um planeta Terra, um país chamado Brasil, no estado do Rio de Janeiro, cidade de Angra dos Reis. Cada um aqui na sua existência, cada um no seu núcleo familiar, cada um vai viver as suas provações, cada um vai viver os seus momentos de intranquilidade, perturbação, mas a nossa proposta é viver esse momento da forma alegre, da forma com a fé, da forma acreditando, da forma entendendo, para que não deixemos nos abater pela perturbação, por até uma depressão, por até um momento psicológico de uma síndrome do pânico, porque se deixarmos as tribulações nos envolverem, muitas das vezes, para nós espíritos ainda poucos evoluídos, o que vai acontecer com a gente é justamente esse momento de perturbação envolver o nosso espírito e cair num processo de doença psicológica. Muitas das vezes podemos entrar no processo de depressão ou de uma síndrome do pânico, e muitas das vezes não explicamos, não temos a razão do porquê. Mas o start, muitas das vezes, pode ter começado no momento que você não soube trabalhar, não soube enfrentar, não soube contornar, não soube, né, entender. Agora, qual é o caminho para a gente poder passar por esse momento de perturbação? Qual é a nossa forma como espíritos e qual é a nossa forma como cristãos? Porque todos nós que aceitamos a proposta do Evangelho e a proposta do Cristo, podemos se autodenominar cristãos. E o cristão tem uma forma de proceder. É o embate? É o choque? É o atrito? Ou é a conciliação? Ou é trabalhar o perdão? Ou é trabalhar a construção de boas relações? Ou é trabalhar o respeito? Ou é trabalhar a tolerância? Ou é trabalhar a resignação? Ou é trabalhar o dever? O dever que todos nós temos, como cidadãos da sociedade, como cidadãos cristãos e como espíritas. Né? O dever de todos nós temos dever. Todos nós temos um dever. E o dever, ele é uma mola, né, que nos impulsiona a gente aceitar, muitas das vezes, os reveses da vida, né, porque a gente entende que, muitas das vezes, aquilo é um dever. O dever nos auxilia a transpor aquele revés. Então, eu tenho um dever como autoridade. Se bem entendido, qual é o meu dever como autoridade? É trabalhar por todos os outros que estão sobre a minha proteção. É um dever meu. Não é um dever meu? Porque assim, Deus me confiou esse dever. Foi confiado a mim esse dever. Assim como eu tenho um dever também da subalternidade. De aceitar as regras do jogo, de aceitar aquele que eu estou subordinado, muitas das vezes mesmo que ele não satisfaça as minhas, né, os meus propósitos, mas o meu dever como subalterno é trabalhar em prol do bem nessa subalternidade. E assim nós temos vários deveres que nos auxilia a passarmos por esse momento da Terra, nos facilita a estarmos aqui no mundo terreno, no mundo material. E está bem colocado nesse capítulo Seres Perfeitos, dever como uma mola de trabalho para todos nós espíritos.
E o Espírito complementa esse estudo, é justamente isso, que nós possamos, em cada situação da nossa existência, em cada momento do dia a dia, em cada início e fim de uma atividade, seja ela qual for, a nossa ligação para com o Criador, a nossa prece, a nossa espiritualidade, a nossa conexão com o Criador, para que tudo que eu fizer ao iniciar, eu esteja com o Criador, eu esteja ligado ao Criador, eu esteja dentro da proposta do Criador. E ao terminar aquilo que me foi proposto, eu possa agradecer ao Criador por eu ter sido naquele momento, naquela missão, naquele instante, naquele trabalho, eu ter sido uma ferramenta, né, do Criador, daquilo que me foi proposto. Então, você vê que temos vários aspectos para sermos homem do mundo, né? Primeiro, a força, a fé, acreditar, resiliência, resignação, dever. Segundo, a nossa fortalecimento da nossa espiritualidade, a nossa conexão com o Criador. E o Espírito Protetor, ele foi feliz nessa colocação, porque ele coloca justamente essas ferramentas para todos nós. Ao iniciarmos o ano de 2022, muitas situações estão sendo colocadas para a gente vivenciar. Muitas situações estão sendo propostas para a gente viver. Mas nós, como vamos passar por elas? Vamos fazer igual os nossos irmãos? Vamos se recolher, nos fecharmos? Vamos atritar? Vamos partir para o embate? Ou vamos fazer a proposta do Cristo? Ou vamos trabalhar a proposta do Cristo em cada situação que nos é proposta nesse planeta de provas e expiações? Então, meus irmãos, a mensagem é muito curta, não adianta, não preciso ficar falando mais do que o que está escrito. Mas é uma proposta para nós começarmos o ano, para todos nós aqui. Que a gente possa ter essa força, que a gente possa ter essa energia, que a gente possa ter a condição de trabalhar cada situação adversa, cada momento adverso. Os momentos adversos, eles vão ocorrer, eles vão acontecer, mas eles não podem nos absorver. Eles não podem, como uma onda, nos engolir. Nós temos que ter a força necessária, a força para vencer cada uma dessas dificuldades. Porque é essa a proposta dos espíritos reencarnados. Possamos aproveitar tudo que a sociedade oferece de bom para a gente. Tudo. Viver com tudo que cada um possa construir, com cada um que possa ter, dentro das suas possibilidades. Mas que possamos ter entendimento que a proposta nossa, como espíritas e como espírito, é nosso aprendizado espiritual. É o nosso crescimento como espírito. É a nossa evolução espiritual. Eu estava hoje conversando justamente com a minha assistente lá em casa, nós estávamos conversando sobre isso. E ela falava assim, ela tinha temor da morte, ela tem temor da morte. Eu falei para ela assim, eu também tenho temor da morte. E acredito que todos nós tenhamos temor da morte. Eu tenho quase certeza absoluta que todos nós temos. Mas é um trabalho de construção. É um trabalho de aprendizado. Talvez em outra existência, talvez daqui a 3, 4 existências, eu já esteja mais liberto da matéria, eu possa fazer a passagem de transição com mais tranquilidade. Nessa existência, eu ainda tenho temor da morte.
Preciso estudar muito, preciso trabalhar muito, preciso ler muito, preciso trabalhar minha espiritualidade, preciso olhar para o mundo e compreender o que tem valor e o que não tem valor. Preciso me fortalecer para que, quando chegar a minha hora, eu possa passar mais tranquilo por um momento que vai acontecer com todos nós. Por mais que a gente ache que somos eternos, a morte, ela é o certo que nós temos. Então, todos nós temos temores, né? E a gente não sabe o dia que me espera e como eu vou estar para fazer essa passagem. Então, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que vivenciar essa condição, eu tenho que saber que vai acontecer, mas eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que compreender mais o mundo, eu tenho que me compreender mais. Aquilo que estou dando valor, o que eu tenho medo? Alguma coisa que me prende, uma coisa que eu dou valor, alguma coisa que ainda me arrasta aqui nesse planeta? É aí que eu tenho que trabalhar. Com serenidade, com força, com fé, com resistência, com coragem. Coragem de dobrar os meus temores. Isso, e assim todos nós, em cada potencialidade de cada um de nós, em cada dificuldade, que temos a força, a coragem, a resistência de vencer cada dificuldade dessa. O ano se inicia para nós. Como alguns dizem, uma página em branco está sendo colocada na nossa carteira para que a gente possa começar a escrever o que eu vou fazer esse ano. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou vivenciar tudo aquilo que vai me ser proposto esse ano? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou receber isso e vou trabalhar? Que tenhamos, então, a proposta do Mestre, sempre a proposta do Cristo para todos nós. A proposta do Evangelho, da Boa Nova. A proposta que Paulo levou para todos aqueles lá há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, mais ou menos. Onde Paulo percorreu toda aquela região, levando esperança, levando a palavra do Cristo, levando a esperança para aqueles povos ainda que não conheciam a mensagem do Mestre. Mensagem de libertação, de construção, de perdão, de amor. Para aquele povo sedento ainda de palavras, sedento de sentimentos. Que possamos nós, hoje, espíritos reencarnados, fazer essa proposta de Paulo. Que possamos em casa ser o Paulo em casa, para aquele que não conhece o Evangelho, para aquele que tem a dificuldade de entendimento, para o amigo, para o trabalho, para onde for, para aquilo que a sociedade nos apresenta, nos coloca como dificuldade, possamos ter Paulo para transpor todas essas dificuldades, pessoal. Eu termino meu estudo, a gente vai passar por um momento do passe, eu agradeço a compreensão de todos, e a gente possa, agora no momento do passe, né, deixar nossos canais abertos para que a gente possa receber toda essa energia da espiritualidade, que todos possamos sair, né, cheios, alegres do nosso grupo Espírita Amor e Caridade, pessoal. Boa noite a todos, obrigado pela atenção, um abraço.